Em uma das primeiras semanas de janeiro, certa noite, em uma sexta em que sempre se procura por algo a se fazer, Miguel iria encontrar uma pessoa ligada àquele grupo de artes em que eu mesmo havia estado há um tempo. Iria a uma apresentação de uma cantora não muito conhecida que apresentava seu primeiro álbum de estúdio, algo com bossa nova, samba de raiz e MPB, mas com uma pegada de música experimental, algo com sintetizadores eletrônicos ou coisa assim. Seria interessante. Aceitei um convite para ir junto. O show foi fenomenal. A artista era maravilhosa e as pessoas conversavam coisas diversas como teatro, cinema, música ou mesmo futuras exposições de alguns dos membros do grupo. Eu conhecia metade das pessoas que estavam ali. Entretanto, já havia se passado meia hora do início do show quando Júlia chegou. Ela era muito bonita, articulada, falou com várias das pessoas da mesa, era branca. Tinha cabelos lisos e pretos, usava uma franja reta na testa, possuía um lenço azul amarrado em forma de faixa na cabeça, se parecia com uma pin-up em um cartaz de pop art. Vestia uma camiseta azul marinho e uma saia curta como de colegial. Usava botas de couro pretas e meiões brancos, tinha um corpo incrível, cintura fina, coxas grossas e seios na medida certa para encher as mãos. Perguntei a Miguel quem era ela. Ele também não sabia. Não demorou para que eu desse um jeito de encontrar um assunto em comum com ela. Ela amava fotografia e a tinha como um hobby, então não foi difícil que falássemos disso. Também falamos de música. Ela era um tanto feminista, não escutava bandas que não possuíssem vocais femininos. Nesse sentido, tínhamos algumas afinidades, como Alanis Morissette, The Cranberries ou mesmo Bjork. Ela deveria ter uns 25 anos, no máximo 26. Eu nunca tive coragem de perguntar a idade dela. A noite tornou-se pequena para minha vontade de conhecê-la melhor. Contudo, ninguém dentre os presentes pensava em procurar outro lugar para estender a noite, muito menos Júlia, que trabalharia na manhã seguinte. Trocamos contatos em redes sociais, eu também não havia tido coragem para pedir seu número de telefone. Dentro de alguns dias já havíamos conversado bastante, quero dizer, online, né? Ela demorava para responder às minhas mensagens, eu entendia essa postura como desinteresse. Eu não estava completamente errado, mas isso não fazia a menor diferença. Eu a queria e isso bastava. Insisti por 2 semanas até que ela aceitasse sair comigo, como em um encontro, dessa vez sem ninguém mais, somente nós dois. Em um sábado à noite, eu a devoraria completamente. Júlia se comportava de maneira comedida quando se tratava de expor sua vida emocional, ou mesmo sexual. Ao menos foi a imagem que ela me vendera durante algumas semanas. Ao passo que a conhecia melhor, também descobria o que ela não queria que eu soubesse. Na verdade, enquanto ela me manteve em uma rotina de encontros que insinuavam terminar uma noite de sexo, mas me deixavam literalmente na mão, eu descobrira através de Miguel que ela já havia dormido com metade dos homens do famigerado grupo de artistas. Nossas noites, muitas vezes, me deixavam incendiado. O toque em sua pele, os beijos, a maneira como seus seios roçavam em mim quando nos abraçávamos. Contudo, ela sempre conseguia evitar que dormíssemos juntos. Eu demorei algum tempo para entender realmente o que Júlia queria de mim. Na verdade, eu devo admitir que eu não compreendi. O que aconteceu foi que eu estive determinado por mais ou menos um mês a tê-la comigo, para mim, ou qualquer outra coisa nesse sentido. O que houve depois? Ela não viu graça alguma em continuar saindo comigo. Então, passou a escapar cada vez mais dos meus convites. Ela fugia de mim, não me dava oportunidades, isso me ensandecia. Eu queria Júlia. Eu queria Júlia novamente. Quando teria Júlia outra vez? Ela não me respondia mais. Decidira se livrar de mim. Algum tempo depois, não muito, eu tinha total e completa certeza de que ela valia tão pouco quanto eu. Talvez até menos. De fato, eu sofri durante aquele janeiro. Ela fingia que ainda estava interessada em mim. E eu caí na rede de encantos daquela ninfa miserável. Marcamos alguns encontros, acho que foram 2, não lembro ao certo. Repito, ela viria a se tornar extremamente insignificante para mim tempos depois. Mas o que houve de fato é que ela não foi a nenhum deles. Não eram encontros em si, mas programas em comum, o que não diminuía em nada a minha sensação de frustração e de estar sendo rejeitado. Lembro-me com clareza de algum tempo depois ter recebido uma mensagem online dela me perguntando por que eu havia sumido. Eu? Sumido? Vagabunda! Eu não respondi nada disso.
Se você está se perguntando se eu tive o meu coração partido naquela época, a resposta é sim. Eu esperava algo de Júlia. Acabei me envolvendo mais do que gostaria naquilo que começara apenas como um desejo sexual. Não sabia como, mas naquele momento me via perdido, desejando-a. Ela escapou-se de mim. Defenestrou meu coração. Também me recordo que naquele início de fevereiro, minhas amarguras cantavam o nome de Júlia, enquanto Letícia ainda dava um jeito de me fazer ouvir que as lamentações dela eram sobre mim. Aquela situação era extremamente desagradável. No entanto, em algum momento depois do dia em que eu havia percebido que Júlia realmente não me queria, cedi aos pedidos de Letícia e a reencontrei mais uma vez. Aquela seria a última. Tivemos nosso sexo pedante. Em seguida, ela me ouviu falar de Júlia. Sim, isso mesmo. Ela queria saber quem era aquela que me atraía a atenção. Posso imaginar como seu orgulho de mulher foi ferido me ouvindo falar de como almejava ficar com Júlia. No entanto, só pude ser capaz de entender isso muito tempo depois, pois na época eu só me importava mesmo em ter Júlia outra vez. Depois disso, realmente não voltei a ver Letícia. Não estive carente a esse ponto, e se estive, relutei. Não poderia estar com alguém que engolia os próprios desejos, como um choro reprimido, ao sabor amargo das histórias de outra pessoa. Senti uma mistura de repulsa e pena de Letícia. Ao longo do mês de fevereiro, eu fui me esquecendo de Júlia. Acabei, algumas vezes, em uma mesa de bar, conversando com outros bêbados, que já haviam possuído. Muito mais e melhor que eu, inclusive. Mas todos tinham a mesma opinião sobre ela. Júlia não pertencia a ninguém por muito tempo. No meu caso, tive a infelicidade de tê-la por um quarto da metade e durante a metade do tempo. Ela foi abandonando-me a mente da mesma maneira que me deixou para trás. Entrou na minha vida como saiu, de repente e de minissaia. Mais ou menos um ano depois da época que nos conhecemos, Júlia havia saído com um amigo de Miguel. Então, eles se reencontraram. Consequentemente, falaram de mim. Eu já não morava mais com Miguel há cerca de 3 ou 4 meses, mas ela pediu o número do meu celular para ele, e ele assim o deu a ela. Alguns dias depois, ela havia me ligado, contando o que houvera. Não posso negar que, mesmo um ano depois, não houvera um caráter de redenção naquela ligação. Ela estava cansada de pular de galho em galho. Não havia dado certo no mundo das artes, nem emprego algum. Não namorava e se dizia entediada com a própria vida. Eu apenas sorri.